Uma boa noite a todos, na paz do Senhor Jesus. Dando sequência aos nossos estudos, e esse é o último item da nossa disciplina de Cristologia, do curso de Teologia do Instituto Bíblico Brasil para Cristo, da nossa extensão de Dourados. O item 9, então, é a segunda vinda de Cristo e a implantação do seu reino eterno. Embora haja diferenças entre os teólogos mais ortodoxos, quanto à natureza e à sequência dos eventos futuros, é ponto de aceitação geral e há uma podemos dizer assim, uma convergência, quanto ao ponto de aceitação de Cristo um dia retornar à Terra, previsto em Atos 1, 10 e 11, e que esse dia marcará a intervenção final de Deus na história humana. No Velho Testamento, a segunda vinda de Cristo é muitas vezes anunciada implicitamente no contexto da restauração final da nação de Israel, através do uso das expressões dia do Senhor, naquele dia, ou ainda nos últimos dias, como em Amós 5,18, Sofonias, Zacarias, Isaías, Oséias, Malaquias, traz essas expressões aí da segunda vinda de Cristo. No Novo Testamento, a encarnação ou a primeira vinda de Cristo é vista como o cumprimento da esperança do Antigo Testamento, e a sua segunda vinda como a consumação dessa esperança. Então, o cumprimento e a consumação são duas partes de uma única obra redentora, como podemos perceber, com implicação no passado, no presente e no futuro. As referências neotestamentárias à segunda vinda de Cristo usam expressões correlatas às do Velho Testamento. Dia do Senhor, dia do Senhor Jesus, dia de Cristo, aquele dia, último dia, etc. Nesse sentido, quase que dá a mesma ideia, da vinda do Senhor Jesus. Quais vai ser as circunstâncias dessa vinda de Jesus? As circunstâncias, elas será precedida de sinais, conforme Mateus nos revela, no capítulo 24, versículo de 3 a 14, 32 e 33. Essa vinda será visível e inconfundível, conforme Mateus também, 24, 30, e Apocalipse 1, 7. Ela não será aparecida apenas para algumas ou só nas nuvens. Ela será visível e inconfundível. Será repentina e inesperada. Ela não vai ser anunciada. Ocorrerá mesmo contra a expectativa dos incrédulos. As expectativas dos incrédulos, mesmo assim vai ocorrer. Está previsto em Tiago, em 2 Pedro e em Apocalipse 22, 20. Qual é a finalidade dessa segunda vinda de Cristo? A finalidade é manifestar a glória e o poder de Deus, 2 Tessalonicenses, Tito e 1 Pedro 4,13. A finalidade dessa vinda, segunda vinda, é destruir o anticristo e a maldade, ressuscitar os mortos, transformar os crentes ainda vivos, reunir os redimidos, estabelecer o seu reino na terra, separar o justo do injusto, distribuir o galardão aos santos,
de acordo com o pensamento e obra, conforme está lá em 2 Coríntios 5:10, 1 Coríntios 3:12 a 15. Julgar os incrédulos, em Apocalipse 20, 11 a 15, essa é a finalidade. E destruir a atual ordem das coisas e estabelecer novos céus e novas terras. Então veja que a finalidade da segunda vinda de Cristo traz todas essas implicações conforme previsto. Quais são os significados presentes da segunda vinda de Cristo? Vamos acompanhar que a finalidade é a exortação à vigilância, a exortação à santidade, guardar-se do engano, e o atraso na sua vinda é apenas aparente, revelando paciência e bondade, conforme previsto em 2 Pedro 3:9. Então, a segunda vinda de Cristo e a implantação do seu reino eterno passa por essas revelações e por esses entendimentos, que as circunstâncias da sua vinda, a finalidade da sua vinda e o significado da sua segunda vinda. Com isso, estamos encerrando essa disciplina de Cristologia, entendendo que o estudo da doutrina de Cristo implica nesse conhecimento de Cristo, e mais do que o conhecimento do mais ilustre, divino, fundador de uma grande religião, que é Jesus Cristo, o Messias, que Israel rejeitou, que veio lá da raiz de Davi, a luz que brilhou nas trevas do mundo gentil, a sua divindade, a sua humanidade, seu esvaziamento, sua morte e ressurreição. Jesus Cristo é a figura central da história do mundo. Os impactos da pessoa de Cristo na história e na história das culturas humanas. Cristo foi um divisor de datas na história do Ocidente, uma civilização assim chamada cristã. Guerras e conflitos em nome de Cristo, valores cristãos, a cruz como um símbolo universal de morte e de vida. Jesus deve ser a figura central na vida de todo o indivíduo. Jesus deve ser a figura central na vida de todo o indivíduo. Seguir os ensinamentos de Jesus, conhecer a sua vida, a sua humanidade, a sua divindade, a sua hipossuficiência, que é o esvaziamento e o poder, a sua divindade e a sua humanidade, a utilização daquilo que era propiciado pelo Pai. Não é uma religião. O cristianismo não é uma religião. É um modo de vida, é uma proposta básica de que Cristo estando em mim é a esperança da glória. A maior diferença entre um cristão que se diz cristão, que anda na igreja, que se diz crente, e um cristão autêntico é aquele cristão que parte e que tem Jesus como uma realidade existencial na sua vida. O cristianismo não é medido pelo seu efeito coletivo. Não é medido pelo seu efeito coletivo, vou repetir, mas pela presença de Jesus na vida do indivíduo. Não existe comparação entre Jesus e qualquer outro fundador de grande religião ou de qualquer outra filosofia de vida. Confúcio
Buda, Maomé, todos morreram. E eu não entregaria o meu futuro, eu não entregaria a minha eternidade a quem propõe um caminho para encontrar a verdade ou para me tornar divino. Eu entrego a minha vida a Jesus, que diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Só Jesus se intitula o próprio Deus. A base do cristianismo é a palavra de Deus que está na Bíblia. Nenhuma outra palavra, nenhum outro livro que interprete o livro do cristianismo. Nenhum outro caminho, porque todos esses outros que propuseram outro caminho, você vai lá e encontra o seu túmulo e os seus restos mortais. Mas Jesus você não vai encontrar, você vai lá e vai encontrar um túmulo vazio, porque Jesus está vivo e ele ressuscitou, ele venceu a morte. Nenhuma outra religião, nenhum outro conhecimento ao longo da história da existência humana demonstrou que venceu a morte. E isso é tema central da mensagem transmitida para os homens através dos profetas, dos apóstolos. Foi transmitido para os judeus, para os samaritanos, para os gentios e para mim e para você e para todos os homens de hoje. Fiquem todos na paz do Senhor e espero que tenham compreendido e qualquer dúvida estamos à disposição. Amém. Glória a Deus. Aleluia.